Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Bom, vamos aos destaques aí, commodities agrícolas, economia, mercado financeiro, o que temos para esta quarta-feira. Tá bem, começando pelo mercado financeiro, o dólar praticamente estável neste momento, R$ 5,28 é a cotação da moeda americana, sem alterações por enquanto em relação ao dia de ontem. Mercado de ações também muito devagar, pequena queda de 0,1% no índice Bovespa na B3, em São Paulo. Petróleo, depois de duas fortes quedas, segunda e terça-feira, hoje mostrando uma pequena recuperação. Alta de 0,5%, tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive aqui para o Brasil, operando agora a US$ 77,90 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja em alta, nesta manhã de quarta-feira, na Bolsa de Chicago, e na alta de 0,3%. O preço caiu muito nos últimos dias, uma pequena recuperação nesta quarta. Já o milho segue em queda, já é a sexta ou sétima queda consecutiva, sétima, na verdade, continua assim nesta quarta-feira, queda de 0,5%. Trigo também cai, começou o dia em alta, agora recua 0,9%. Arroz em casca da Bolsa de Chicago também cai 0,9%. Na Bolsa de Nova York, o algodão, pequena alta de 0,1%. Açúcar sobe um pouco mais, 1 ponto percentual. Suco laranja continua com o mercado bastante aquecido, com nova alta de 0,7%. A contramão que está caindo hoje é o café arábica, mas subiu muito nos últimos dias. Foi o grande destaque, por exemplo, de todo esse início de semana, com fortes altas no mercado internacional. Hoje é o chamado dia do vendedor, o pessoal aproveita o preço alto para vender um pouquinho. Mas a queda é pequena, 0,6%. Ontem, por exemplo, subiu quase 3%. Cacau arábica, perdão, o cacau na Bolsa de Nova York também cai 2,2%. E o boi gordo também está complicada a situação, caindo também no mercado futuro, contrato de junho menos 0,6%. Eu já estou vendo aqui que no mercado físico, lá no interior, a coisa não é muito diferente. Tem quedas aqui no Triângulo Mineiro, 2,3% para R$ 210 a arroba. Araçatuba também, o preço referencial aqui para a região sudeste. Araçatuba no Noroeste Paulista aqui com queda de 2,3% também para R$ 215 a arroba. É complicada a situação do boi, tá vendo? Complicada faz tempo já, hein? E parece que não tem solução, não. Quer dizer, não sei, mas está difícil uma solução aí. Está oscilando muito e está muito ruim para o pecuarista. Silmar, vamos a outros destaques aqui. O Brasil fechou um novo acordo de exportação de café para a China. Cada vez mais os chineses estão tomando o café brasileiro. Essa assinatura que a gente está vendo agora é uma assinatura histórica, é o maior acordo de exportação de café do Brasil para a China da história. Vamos falar de números para a gente ter uma ideia, uma proporção um pouco maior? Em 2022, a China importou do Brasil 80 milhões de dólares em café. No ano passado, esse número quadriplicou, foi para 280 milhões. E agora, então, acaba de ser assinado um novo acordo. A China vai importar do Brasil cerca de 500 milhões de dólares. É $500 bilhão em café. Expectativa aí desse número apenas no ano de 2024. E aí a gente está falando de uma rede de cafeterias, a Luckin Coffee, que é muito conhecida por aqui. Ela tem cerca de 19 mil lojas. Tem um pouco menos, 18 mil e um quebradinho. Mas a ideia dessa rede, inclusive, é aumentar o número de lojas. Então, só em uma rede de cafeterias, $500 bilhão serão importados de café do Brasil aqui para a China. É mais uma prova, né, dessa boa relação entre Brasil e China. A China, maior parceira comercial do Brasil, e nesse ano completando 50 anos de relações diplomáticas cada vez mais forte, dessa vez, então, com números extremamente positivos para o café brasileiro. Sem dúvida. E uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Se um dia cada chinês tomar uma xícara de café, vai ser uma beleza, Silmar. Parece que, passo a passo e lentamente, o sonho vai se realizando. Assim, na verdade, é assustador esse tipo de notícia, né? É. Ou seja, a cada ano que passa, a China quase quadruplica aqui o consumo de café. É um mercado emergente para o café brasileiro. Poucos anos atrás, a China não comprava quase nada no Brasil, até porque o consumo chinês lá é muito mais voltado para chá do que para café. E é um hábito que está mudando bastante com a própria urbanização crescente da sociedade chinesa, está levando aqui ao surgimento de muitas cafeterias, como é o caso dessa aí, fechou esse acordo com o Brasil, e isso certamente vai causar uma explosão de consumo de café por lá.
haja café, né, também. A notícia é boa, mas ao mesmo tempo assusta bastante, né? Até porque nós estamos vendo um momento aqui de preços muito elevados do café no mercado internacional, por conta também de aumento de consumo, mas principalmente por produção que não acompanha o consumo atual, tem quebra de safra no Vietnã, o café robusta, tem aqui no Brasil também com a produção que cresce muito pouco a cada ano, também no caso do Arábica. Então, isso, de certa forma, assusta um pouquinho para o futuro, até para o futuro próximo, né, também, se os chineses conseguem dar uma embalada com essa proporção aí no consumo de café por lá. Haja café. Haja café, mas nós estamos indo bem aí com o nosso café. Lembra que nós falamos aí há pouco tempo atrás, alguns dias, sobre o café robusta brasileiro melhorando de qualidade, e eu pedi aqui para o nosso pessoal para a gente agendar uma entrevista para saber sobre isso. E ela aconteceu justamente ontem com o chefe da Embrapa Café. Eu não me recordo o nome dele agora, mas o chefe da Embrapa Café. Foi uma entrevista muito boa. Ele deu uma aula aqui de café robusta, um grande café do Brasil que vem melhorando de qualidade. E aí todos eles são aquele nome genérico lá, como é que é? Canéfora. Hã? Canéfora. Não entendi. Canéfora. Isso, eles são canéforas, mas eles tratam o do Espírito Santo como um é robusta e o outro é... Conilon. Eles tratam do Espírito Santo como Conilon e o de Rondônia como Robusta, que é um café de mais qualidade e que merece preços melhores no mercado. E o Conilon mais usado para fazer o blend com o solúvel, para o solúvel, e o Robusta de Rondônia mais utilizado para fazer blend com o café arábica. E a característica do café do Vietnã, ele falou, disse também, é o robusto, é de qualidade. E aí nós falamos sobre a questão de preços. É muito valorizado hoje o canéfora, né? Seja ele o Conilon ou o robusta. Então ele até deu como exemplo, olha, 1.350 a saca de um bom café arábica hoje, médio, não os que extrapolam, 1.200, 1.150 o de um robusta ou Conilon, de um canéfora brasileiro. E eu falei, pois é, foram-se aqueles tempos, né, onde se pagava R$ 600 por uma saca de café arábica e 150 por uma de café robusta. A coisa mudou e muito, Silmar. Está quase empatando em termos de preço, né? Até porque a demanda cresceu muito do Robusta ultimamente, pela boa qualidade, por um lado, também pela deficiência de atendimento por parte da produção do Vietnã. O Brasil está tendo um aumento na demanda pelo seu café Robusta, o Canéfora, na denominação geral. E isso é muito bom, que leva à construção de novos investimentos, a renovação de cafezais, tudo isso impele a produção a continuar crescendo nos próximos anos, né? É um tipo de desempenho aí que precisa ser incentivado para crescer até um pouco mais, para atender essa demanda que não para de crescer agora com o ingresso da China, né, também. E essa melhora se deve ao trabalho, há algumas décadas aí, iniciado por 2 ou 3 cientistas da Embrapa, que pegaram algumas variedades do canéfora robusta, né, se eu não me engano, da Guiné, ou de Angola, e levaram lá para Rondônia, e ele se adaptou muito bem. E assim vai, né? O Brasil tem produtos para todos os gostos ou gostos, não sei. Tanto faz, porque eu gosto ou eu tenho gosto. Mas você vê, até no café nós temos aí variedade para quem quiser, o tipo de café que quiser do Brasil. Fantástica a nossa produção do agronegócio, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Crescente. É isso aí. Falar em crescente, o Brasil passou a Itália e se tornou a 8ª maior economia do mundo. Depois do crescimento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro alcançou 2,331 trilhões de dólares, superando o da Itália, que ficou em 2,328 trilhões. Em 2023, o Brasil havia terminado como a 9ª maior economia global. Enquanto a economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre, a Itália teve um crescimento de 0,3%. Números divulgados pelo economista-chefe da agência classificadora de risco, Austin Rating, o Alex Agostini, que ressaltou a importância desse avanço para a posição do Brasil no cenário econômico internacional. É interessante essa notícia, né, Silmar? Nós dizíamos exatamente, outro dia nós comentávamos sobre a variante excedente e excepcional
e de exceção. Olha, não sei como é que eu criei essa frase aqui agora, que é a economia brasileira, que vai se adaptando e se ajeitando aos trancos e barrancos e vai. O problema é que é o voo curto, aquele, né? O voo de galinha, que às vezes dá para trás de novo, né? Não, falta persistência, falta sequência nesse desempenho da economia brasileira. Desce bem no ano, do outro começa a deslizar para trás outra vez. O momento é positivo. Essa ainda é uma previsão dessa consultoria para o ano todo. Nós estamos aí na metade do ano, não se confirmou ainda, mas tem tudo para o Brasil se confirmar, ultrapassar a Itália e Canadá e se voltar para... Já teve essa posição no passado, né? E agora voltar para a oitava economia do mundo. Tem na frente, é claro, os grandes ainda, como os Estados Unidos, China, Alemanha. A Alemanha é a terceira economia do mundo. Depois tem o Japão, tem a Índia, que é um grande candidato a crescer mais também. Tem o Reino Unido, a França, e aí vem o Brasil. Depois do Brasil, agora ficou a Itália e tem o Canadá também, como o conjunto dos 10 maiores economias do mundo. Tem tudo para continuar nessa posição, possivelmente vai se confirmar até o final do ano, caso não haja nenhum deslize no meio do caminho. A Itália está andando meio devagar, portanto, tem tudo para ser superado pela economia brasileira neste ano. Então, o Brasil voltando aí ao posto dos 10 grandes da economia mundial. Vamos ver se tem persistência dessa vez. Isso aí. Precisamos acabar com esse negócio do voo de galinha, né? Que é curto, e desce, né? Nós precisamos adotar a política da Força Aérea Americana, por exemplo, com seus caças que são superpotentes, supervelozes, vão longe, muito longe, mas precisam de reabastecimento, porque potência e velocidade está diretamente ligada a consumo de energia, no caso aí, combustível. Então, para a galinha, nós vamos inventar um sistema de reabastecimento que é o seguinte: a galinha levanta o voo, a gente inventa uma outra galinha maior que vai e acopla uma asa maior nela. Então, ela começa o voo com uma asa curtinha, depois ela vai batendo a asa longa. Aí vai o voo longo. Boa ideia, hein? Excelente. Agora tem tudo para dar certo. Vai funcionar. Agora vai funcionar. Vamos lá, pessoal. Asas sobressalentes. Asas de Ícaro na galinha brasileira. Não, de Ícaro não. De Ícaro derreteu. A cera derreteu com o sol e Ícaro despencou lá de cima e se esborrachou no chão. Não, vamos inventar uma asa tecnológica para a nossa economia, para a nossa galinha brasileira, que é a economia. Silmar, não podemos deixar de falar do Rio Grande do Sul, onde a situação é sempre complexa a cada dia após aí a tragédia. O governador Eduardo Leite está pedindo dinheiro lá em Brasília e cita a perda de até 10 bilhões de reais em arrecadação. Diz que quer que o governo federal ajude a pagar funcionários públicos porque não está arrecadando, não tem dinheiro e teme demissões. 3 fábricas da John Deere, grande fabricante de tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, foram afetadas pelas enchentes. É um problema que não vai se resolver a curto prazo e que merece aí, acho que um plano Marshall, né, que foi feito na Segunda Guerra Mundial para recuperar o Japão e a Alemanha, plano Marshall, né, ou então, sei lá, o mesmo plano que os Estados Unidos fez depois que destruiu o Iraque. Ela montou um sistema de reconstrução, só não conseguiu reconstruir a sociedade iraquiana, que é um caos e uma falência até hoje e uma confusão sem tamanho depois do fim do regime do Saddam Hussein. Silmar sumiu da tela. Diz que está em espera lá. Bom, então eu estou aguardando o Silmar para que ele dê aqui a opinião sobre esse assunto. Agora voltou. É com você, Silmar. É isso aí. Pois é, também. O próprio governador Eduardo Leite mencionou logo no início dessa catástrofe aqui que realmente o Rio Grande do Sul vai precisar de um chamado Plano Marshall, que foi aquele plano pós-Segunda Guerra para restaurar a sociedade europeia toda dizimada, especialmente a própria Alemanha, né? Derrotada na guerra, uma reconstrução fenomenal, exigiu muito recurso, muito tempo também. E, basicamente, o Rio Grande do Sul está numa posição muito semelhante a isso, embora não seja resultado de uma guerra, mas realmente de um enchente histórico que nunca se viu no nosso país. Então, tá aí, precisa de dinheiro para tudo, né? Para pagar funcionário, toda uma máquina que não está arrecadando, né? Para pagar como seus próprios funcionários, máquina pública. E além da reconstrução de obras, de estradas, casas destruídas pela enchente, é uma tarefa gigantesca também. E isso, claro, vai demorar. E começa aqui, né? A própria dificuldade de locomoção aqui está complicada. O aeroporto vai continuar fechado, já se fala que fica
fechado até o final do ano. Tal foi o estrago causado nesse aeroporto reconstruído, reformado, ampliado, um aeroporto extremamente moderno aqui, é uma pérola aqui, com tecnologia alemã, inclusive, o aeroporto foi privatizado, aí destruído na sua base, nos seus alicerces, e isso vai demorar também. Tem uma expressão que eu gosto muito e serve bem para isso aí. A reconstrução do Rio Grande do Sul é um trabalho hercúleo, né? Para Hércules. Precisa muita força, muito esforço e muita persistência, mas vai se recuperar. Aliás, toda a economia depende. O Rio Grande do Sul é um grande player aí do agronegócio brasileiro e isso vai influenciar diretamente aí em preços, como já está influenciando, e na economia brasileira também, nesse segundo semestre. Vamos aguardar e continuar aí o trabalho de reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul. Eu gosto de todos os estados, mas o Rio Grande do Sul é um estado que eu tenho um gostinho assim especial. O pessoal do Sul, os gaúchos, são bem bacanas, bem simpáticos. E outros estados também, né? Eu gosto, geralmente, do Brasil todo. Bom, Silmar, voltamos amanhã, então, na próxima... Amanhã já é quinta-feira. Nossa, tá voando, tá voando, tá voando. Até amanhã, então. Abraço. Boa tarde.